Quero cumprimentar a todos os jovens Maranata com a paz do Senhor. É-me dada a responsabilidade de estar fazendo menção, ministrando a lição de número 4, que tem por tema depressão, a doença da alma. Eu quero neste momento fazer uma oração para darmos início a esta aula. Senhor Deus eterno Pai, diante da Tua presença, Senhor, nós entramos, Pai querido, para pedir a Ti, Senhor, a Tua direção, Senhor, na ministração desta aula. Senhor, que corações, Senhor, venham ouvir a Sua voz, a orientação dada pelo Teu Espírito, Senhor. Que só a Tua palavra tem, Senhor, refúgio para nossas vidas. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, o texto do dia ele se encontra em Salmos 42, versículo 5. Nós estaremos fazendo a leitura e também da verdade prática. Salmos 42, 5. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Verdade prática. Deus não criou o ser humano para viver desanimado ou deprimido, mas para uma vida saudável e feliz. Quero abrir aqui um comentário dentro da verdade prática. Nós vemos muitas pessoas que elas não servem ao Senhor, elas rejeitam o chamado de Deus para suas vidas, devido muitas das vezes achar que a vida cristã em si ela é estar todos os dias dentro da igreja, ter que ali fazer, ter que ali cumprir uma rotina, um horário, e pessoas não querem vir à igreja, vir a Deus, assumir um compromisso maior com Deus, devido a esse tipo de pensamento que há na sociedade, dentro até mesmo do meio religioso. Quando servir a Deus, ainda mais que a gente exerce um trabalho dentro da igreja, mas servir a Deus é muito além do que você exercer somente um ofício dentro ali da igreja, dentro das quatro paredes. Servir a Deus está relacionado às características morais do dia a dia, aos padrões éticos de Deus requerido por nós, requerido por Deus para nossas vidas, E devido a esse pensamento que muitos têm, achando que tem que servir a Deus, tá ali todo dia na igreja, muitos não têm essa possibilidade, de estar todo dia na igreja, não tem esse tempo disponível, mas servir a Deus é uma vida, no nosso dia a dia. E então a gente deve ter essa consciência e entender que não é um peso servir a Deus, não é um peso que eu tenho que ali como no serviço cumprir todos os dias. Claro que pessoas têm um chamado específico, claro que você não deve deixar de cultuar a Deus e a igreja, sempre que puder, deve ir sim, porque é só em Deus que a gente acha as respostas para as nossas necessidades, para as saídas da vida, não é verdade? Então, tendo esse pensamento, essa consciência, fica muito mais fácil de a gente aí se disponibilizar a Deus. A lição também nos dará uma leitura diária, aquelas que devem ser lidas na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, antes da aula, vai falar lá em Mateus 11, 28 ao 30, Jesus o alívio para o cansado e oprimido. Na terça, segundo Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, consolo de Deus em meio à tribulação, Esse versículo trata sobre o Deus da consolação. Tem muita gente aí querendo consolar as pessoas sem ter consolo, Não adianta, muitas das vezes aí a gente ir a um psicólogo, a terapeutas aí que não são cristãos,
né? Não tem nenhuma base, fundamento bíblico para querer nos consolar, né? O único que pode nos consolar, né? Se você for olhar lá esse texto, vai falar que é o Deus das misericórdias, o Deus de toda consolação, né? Que tem nos consolado para que consolemos, né? Então, se você tem buscado consolo em outro lugar, eu quero, né, te dizer que um consolo sem Deus é mais perigoso ele te matar do que te trazer felicidade novamente. Também, né, vai falar de Jó, né, um exemplo na quarta, né? Jó capítulo 19, versículo 25 e 26, vai falar, né, que a esperança de Jó mesmo, diante de uma situação deplorável, né, diante daquela situação de enfermidade angustiante, né, aquela enfermidade no físico, né, na própria carne, né, e a esperança no coração de Jó, tanto que Deus interviu, né, e restaurou, né, a sua saúde e todos os seus bens, né? Salmos 91, quinta-feira, né? Deus é o nosso refúgio, né? Como já disse anteriormente, não há outro refúgio, né? Se o homem procura refúgio em outro lugar, ele está fadado aí ao fracasso, né? E na sexta, o Salmo 121, versículo 3, que trata da proteção divina, né? E sábado, Salmo 125, versículo 1, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, né? Imagine agora aí um monte, né? Falo de toda a sua estrutura, né? Mesmo que muitas das vezes aí com os tremores que há no mundo terreno, né? Não ocorre nenhum abalo, né? Nada pode movê-los do lugar, né? Assim, muitas das vezes é a vida do crente, né? Mesmo diante das circunstâncias, as situações não venham lhe abalar. A leitura bíblica que temos como referência, ela se encontra em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 a 8, e ela nos dará a base, né, para a ministração desta lição, né? Essa referência, ela fala, né, conforme o povo de Israel, né, se dobrou juntamente com Acabe a idolatria, né, a Baal, e Elias, muito indignado com aquilo, ele coloca, né, Deus à prova, né, e Deus ali como sinal, né, daquilo que ele propusera para mostrar que Deus, né, o Senhor, o Jeová, era o Deus de Israel. Ele constrói um holocausto conforme o padrão israelita, o padrão bíblico, né, com as 12 pedras significando ali cada uma das tribos, né, constrói, cava um rego em volta, né, uma vala em volta, coloca ali a lenha, o holocausto em cima do altar partido e ainda molha 3 vezes, né? E da mesma forma, né, conforme aí já o altar, né, dos profetas de Baal, claro que não era o mesmo formato, né? Mas eles também ali ofereciam holocausto, se retalhavam, clamando, né? Diz que por um espaço, né, da manhã até a tarde, e os deuses deles não responderam a ele, né? E uma pequena oração que Elias fez, Deus consumiu o seu holocausto, ainda que molhado 3 vezes, né? Tanto o holocausto como a lenha e as pedras, e a Bíblia menciona que até o pó daquele lugar, né? Então, essa é a nossa referência bíblica. Bom, mudando um pouquinho de ambiente, agora nós vamos falar sobre 4 causas que podem levar uma pessoa à depressão. A primeira delas é a oposição. Que tipo de oposição? Aquela enfrentada no trabalho, na escola, na família,
né, ideias não acatadas, né, que às vezes nós sugerimos, nossa forma de ser, nossa forma de pensar, nossa forma de agir, né? Então, pessoas se opõem a isso, né? Aí, muitas das vezes não há o que fazer quanto a pessoa que se opõe, né? Mas em relação a, a nós, a gente tem que nos manter firmes aí, saber que a oposição é uma coisa natural que pode acontecer, né? A gente não tem que fazer nada para agradar os homens, né? Igual Paulo lá em Gálatas ele fala, não estou para agradar homens, mas agradar a Deus, né? Segundo é a frustração, né? A frustração, muitas das vezes, ela pode ser decorrente a planos não concretizados, né? A projetos não oficializados, né? A véspera de um casamento ele não se concretizar, né? Um namoro aí que foi idealizado e ele não acontecer, não? Então isso traz frustração, né? E é um meio, né, para que venha ocorrer também a depressão. O terceiro é o medo, né? As pessoas têm medo de enfrentar situações, né? Muitas das vezes que situações até mesmo simples, né? Um caso bem prático é o medo de enfrentar um trânsito, né? A pessoa recém-habilitada não tem coragem, né? E esse medo gera um sentimento de tristeza, né? Então a pessoa ela precisa encontrar meios para que ela possa trazer, né, uma forma de estar perdendo, né, esse tipo de medo, né? Existem dois tipos de medo, né? O medo bom é aquele que vai nos limitar, né? Não vai deixar a gente tomar uma atitude negativa, né? Por exemplo, infringir a lei, né? Tem as suas consequências. Então é um medo, eu não quero ir para trás das grades. E o outro medo é aquele que, de fato, é o medo ruim, que nos traz tristeza, né? Então a gente tem que saber, né, o equilíbrio entre medos, né? E o quarto, a angústia. A angústia que ela pode ser gerada devido a diversas situações. Um ente que foi para um filho, um primo, um irmão, a mãe, que foi para outro estado, né, outro país, outra cidade, né, até mesmo pode vir a falecer, né? Então a falta dessa pessoa ela causa uma angústia muito grande, né? A perda do emprego, né, que muitas das vezes a pessoa não vai ter mais o seu subsídio, né, vai ter ali seu ganho por mês, então a pessoa ela começa a entrar em angústia, né, entra aquele sentimento de tristeza, tá demorando para achar um emprego, então a pessoa acaba se angustiando, né, vem a tristeza, aí essa tristeza ela acaba demorando, né, e gera esse sentimento de angústia, né. Agora, tratada as causas, nós vamos falar das reações naturais diante da depressão, né. A primeira delas é fugir, né. A pessoa sempre quando ela está em uma situação adversa, né, quando ela está nesse declínio, indo por esse caminho, a tendência é ela fugir, né, ela não enfrentar, né, aquela situação, ela não ver meios para isso. Não que talvez ela não queira, mas a falta de entendimento da situação, né? Não saber a forma como lidar com aquilo. Então ela foge, vai para outro lugar, né? Outra coisa que acontece é ela se esconder, né? Ela se isola, né? Fica ali dentro do ambiente escuro, né? Um quarto, muitas das vezes, a pessoa ela sempre vai procurar ambientes que a esconda, né? E elas têm, né, esse sentimento de que num quarto escuro ali ela vai estar isolada, né? E também desiste, né? Pessoas que desistem até mesmo de viver. Foi um caso que Elias passou, né? Elias
pediu até a morte para Deus, né? É onde Deus fala para ele, né? Ainda ficou 7.000, não é só você não, né? Então, nós temos que pedir a Deus sabedoria, graça, para que a gente não venha, né, cair nessas situações, né? Porque é natural que isso venha acontecer com quem está sofrendo esse tipo de coisa, né? Desiste até da vida, não é verdade? E como que nós vamos enfrentar a depressão? Primeiro, a gente precisa confiar em Deus, né? Mas eu confio em Deus. Mas confiar de palavra, né? Somente da boca para fora, isso não existe, né? Confiar em Deus é estar baseado firmemente na sua palavra, né? Ler a palavra de Deus, procurar, né, conhecer, né, o que o texto sagrado ali quer dizer, né? Alguém nos traz uma mensagem de esperança, às vezes a gente até quer rejeitar, né, e não deposita confiança em Deus, né? Para mim depositar confiança em Deus, eu tenho que saber de fato quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele é capaz de fazer, e isso é só revelado pela Sagrada Escritura, né? E não adianta achar que a gente vai achar refúgio, aquilo muitas das vezes que o mundo oferece, né? A gente quer suprir uma lacuna da nossa vida através de entretenimentos, né? E filmes, YouTube, né? Internet, né? E a gente acaba caindo num poço sem fundo aí, né? A gente precisa ter na mente a ideia que a gente precisa confiar em Deus, né? Próximo passo é você tendo ali solidez, né, da palavra de Deus, você vai saber quem é Deus, você vai depositar nele a sua confiança. Aí se parte através da ação. Como? Orando, né? A oração, né, ela ajuda a pessoa, né? Tem muitas pessoas que não têm o hábito de orar, e isso precisa, né, na vida do crente ser alimentado, a pessoa passar, ter um tempo ali mais disciplinado na oração, né, procurar estar orando a Deus todos os dias, né, pedir a Deus que, como diz o Salmo 91, ele venha impedir que Satanás, né, venha, as ações malignas também que ocorrem, venha jogar, né, pensamentos negativos. A Bíblia fala de setas, né, de setas e dardos inflamados. Então isso são pensamentos que ele joga no nosso dia a dia, né? E também evitar a autocomiseração, né? Como assim? Às vezes nós nos achamos que nós somos as únicas bolachas do pacote. Ah, Deus, isso só acontece comigo, né? Porque é só eu. Não, existe uma infinidade aí de pessoas, né? Muitas pessoas estão sofrendo, né? Muitas pessoas estão diante das mesmas situações e tendo outro tipo de reações, né? Enfrentando aquilo, a pessoa talvez ali perdeu, não tem os seus movimentos e, né, naturais, e ela não desiste ali de viver, né? Então a gente precisa entender que as coisas ruins não acontecem só conosco, acontecem com muitas pessoas. E, né, e por último, o que? Entregar aí nossa vida e futuro a Deus, né? Provérbios 16:1, né, fala que os planos vêm, as preparações vêm do coração do homem, mas a resposta da boca vem de Deus, né? Tudo acontece por permissão de Deus, né? Por vontade dele, né? Quando Jesus ele nos ensina a orar, né, que tudo deve ser segundo a vontade do Pai, né? Porque às vezes nós achamos, né, que a nossa vontade ela é perfeita, ela é boa, e não é. E Deus sabe, né, do amanhã nosso, o melhor que é para nós, né? Então a gente precisa ter essa confiança que quem consolida a nossa vida, né, quem cuida do nosso futuro é Deus, né? E Jesus ele
deixou isso bem claro para nós, né? Que a gente não deve se preocupar, né? Aquela ansiedade, eu quero, né? Se eu não tiver, eu vou morrer, não. Não, quem sabe dos nossos dias é Deus, né? Jesus, ele deixa isso bem claro, que Deus, ele cuida de um passarinho. Se ele cuida de um passarinho, imagine do homem, né? Que é obra das suas mãos, né? O problema é que às vezes a gente fixa no nosso pensamento, a gente fica pensando só nas coisas negativas, a gente vai cair com certeza, né, num buraco sem fundo. Salmo 42 vai falar que um abismo chama o outro. Se a gente fixa a nossa mente naquilo que não nos traz alegria, com certeza é cavar um buraco para se jogar dentro, né? Então a gente precisa ter a confiança que é Deus que cuida das nossas vidas, né? E saindo da depressão, quando a gente sai da depressão, o que acontece? A restauração física, né? Se você ler aí o texto de Elias, você vai ver, né, que Deus, ele mandou uma ajuda através de um anjo, né? E Deus, ele pode proporcionar, claro, na nossa vida, que um anjo venha até nós, né, para nos dar alimento, né, nos dar água, e isso pode sim acontecer, né? Mas Deus também tem outros meios, né, para que a nossa saúde, nosso vigor físico, ele venha a ser restaurado. Deus usa pessoas, né? Pessoas muitas das vezes batem na nossa porta. Deus manda um servo dele na nossa casa, uma ligação, né? Uma mensagem recebida através do WhatsApp, né? E o que vai ocorrendo? Vai ocorrendo também a mudança de ambiente, né? Você vai ver que a pessoa, né, quando ela está saindo, né, desse tipo de situação, ela está saindo, né, daquele isolamento, do confinamento, ela vai procurar estar mais entre as pessoas, né? Então a gente precisa entender, né, que não só o que pode acontecer com a gente, mas se acontecer com alguém que está ao nosso redor, né? Essa pessoa, ela vai buscar, né, mais amizades, né? Ela vai tentar ter um vínculo maior com as pessoas. Então a gente não pode desprezar. E o que acontece? A gente que não sofre muitas vezes esse tipo de situação, a gente despreza, né, as pessoas, né? Essa pessoa assim, daquele jeito. Não, irmãos, a gente tem que dar o maior carinho e atenção, né? O que diz em Isaías. Se eu não me engano, é Isaías 46 ou 41:6. Um ao outro ajudou e disse: esforça-te, né? Então, cabe a nós também, né, ajudarmos uns aos outros, né? E por seguinte aí o bem-estar espiritual, né? A pessoa, ela vai se estabelecendo espiritualmente, né? Ela vai tendo a paz de espírito, né? Ela vai mudando o seu foco, né, as suas atividades, né, para com Deus. Ela vai buscar mais de Deus, um relacionamento, se entregar mais à sua vontade, ao seu querer, né? Então a gente precisa, né, ter essa consciência de quais, né, são as causas, né, de quais aí são as reações, né, que a gente pode acontecer em meio a isso, e como enfrentar, e também saindo, né, reconhecer como que é saindo. Por quê? Porque não somente a gente pode passar por isso, como alguém pode, né? E eu quero ler aqui para você, né, a conclusão da nossa lição, que diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Tiago, né, um parêntese aqui, faz essa menção, né, lá em Tiago capítulo 5, versículo 17. E continuando: inclusive a depressão, o Deus de Elias também é o nosso Deus, assim como deu vitória ao profeta, nos concederá também. Então,
né? Se nós estivermos com nossa vida firmada em Deus, confiar somente na sua palavra, né? Em pessoas que têm essas características aí, vocacionadas por Deus, né? Pessoas aí impulsionadas por Deus, né? Deus, ele nos dará a vitória, né? Não se esqueça que Deus tem seus meios, né, de agir divinamente, sendo até mesmo por uma criança, né, pelo adolescente, pelo jovem ou pelo velho, mas Deus, ele trabalha de diversas formas. Se no último caso for, ele vai sim trabalhar dentro da esfera divina, pode até mandar um anjo, mas se não for o caso, né, Deus tem as formas de nos consolar, e não rejeite quando Deus, ele fala conosco, né? A Bíblia diz: não endureçais o vosso coração, assim como o povo de Israel endureceu o seu coração na provação do deserto. E às vezes nós resistimos a Deus. Então não resista, né? Dai hoje ouvido à voz de Deus, porque Ele tem alegria para a tua alma. Deus te abençoe e ficamos aqui com essa aula, em nome do Senhor Jesus. E quero orar com você, terminando esta aula. Senhor, meu Deus eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Senhor, que através do ensinamento da Tua Palavra, cuidado dela, Senhor, Pai querido, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha dar graça, sabedoria, Senhor, para aqueles que aprenderam, Senhor, para ser instrumento de bênção, Senhor. E também que esta aula venha, Senhor, Pai querido, livrar, Senhor, nossos jovens, Senhor, nossos irmãos, de caírem, Senhor, Pai querido, nesta doença, Pai querido, que é a doença deste século, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que todo dardo inflamado do inimigo, toda estratégia do mal, Senhor, ela possa cair por terra, Pai. Nos dá sabedoria e graça para cumprir e fazer o Teu querer. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Amém.